que é segurança alimentar? Segurança alimentar é a garantia de podermos produzir o suficiente para que todas as pessoas tenham acesso Acesso, né? à comida, elas possam acessar comida. Hoje, se todos os seres humanos da Terra quiserem satisfazer as suas necessidades alimentares, não tem comida para todo mundo. Uhum. Não tem. Então, isso precisa ficar claro. Não tem. Nós conseguimos ter uma alimentação em grandes quantidades, porque nós temos renda para isso, mas tem outras pessoas na Terra que não têm renda para isso. Então, para que a gente consiga chegar em todas as pessoas, além do crescimento econômico que eleve a renda delas, eu preciso também ter uma produção maior, de modo que os preços caiam em termos reais. Aí entra, por exemplo, o papel da FAO. A FAO ela tem demonstrado que o percentual de pessoas com desnutrição no planeta está em queda. Isso se deve a duas coisas. Em primeiro lugar, é o capitalismo. É o capitalismo que fez isso e faz isso. E em segundo lugar, é a agricultura do Brasil que faz isso. Porque o que está acontecendo hoje? Eu gosto muito dessa digressão porque ela é bastante clara. O Brasil levou 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. 500 anos. Foi produzido em 2001, pela primeira vez 100 milhões. Mas para produzir os outros mais 100 milhões... Para chegar nos 200? Nós levamos 14. E depois, para botar mais 100 milhões, nós levamos 8. Imagina. E olha que esses 8 terminou agora em 2023 e sobrou 19 milhões ainda. Então já tem 19 o próximo. O que sugere que nós vamos agregar mais 100 em um tempo menor ainda do que 8. Nós estamos dobrando a nossa produção num tempo cada vez menor. Nós levávamos 20 anos, caiu para 15 anos, agora está em 13 anos. O tempo que a gente leva para dobrar. Todo esse volume de produção que nós estamos colocando no mercado, ele faz com que os preços em termos reais caiam. Descontado da inflação caia. E isso é um efeito que primeiro começou no Brasil. Na década de 70, uma cesta básica em dinheiros de hoje, ela custava R$ 1.700 em dinheiro de hoje. Hoje ela custa R$ 780 em dinheiros de hoje. Um salário mínimo, eu precisava de quase 2 salários mínimos para comprar uma cesta básica. Hoje um salário mínimo compra 2 cestas básicas. Então percebe? Antes eu precisava quase 2 salários mínimos para comprar uma. Agora com um salário mínimo eu compro 2. Não existe política social. E olha que os governos fazem políticas sociais e muitas delas boas, tá? Não quero aqui criticar as políticas sociais porque elas cumprem um papel, são importantes. Nenhuma política social feita no século XX e XXI no Brasil foi mais importante que o crescimento do agro. Para o bem-estar das pessoas. Porque nós conseguimos baixar o preço dos alimentos para as pessoas. Sim. Proporcional ao, né? Cresceu abaixo da inflação. Bem abaixo da inflação. Senão a pessoa fala assim, mas está mais caro. Não, mas aí você tem todo o seu ganho que você teve de salário mínimo que subiu, tem toda uma questão por trás que você tem que comparar proporcionalmente. Em relação à sua renda, em relação à inflação, em relação aos outros produtos. Ou seja, antigamente as pessoas comprometiam quase que 100% da sua renda. Estamos falando de pessoas de classe média. Era um percentual elevado da sua renda para comer. Agora não, agora nós conseguimos ter outras coisas, por isso que a nossa economia é muito mais complexa, por isso que nós nos vestimos com várias marcas, tem um monte de marca no Brasil, a gente usa relógio digital, todo mundo tem celular, todo mundo tem computador, enfim, essas coisas só foram possíveis porque a gente venceu a questão alimentar. Ah, mas Antônio, como diz o presidente o presidente da República, mas tem 25 milhões de crianças pedindo esmola na rua. Imagina 25 milhões. Assim, eu adoro esses números, né? Nós temos, lógico, nós temos um problema de enfrentamento da pobreza. Sim. Só que, por mais que eu consiga baixar, em termos reais, o preço dos alimentos, eu não vou conseguir resolver com isso todos os problemas, gente. Claro que não. O problema da pobreza tem a ver com crescimento econômico, ou a ausência de crescimento econômico. Quando eu nasci, nos anos 80, em 1980, aquela primeira década foi perdida da minha vida. O PIB terminou mais baixo que começou. E a última década da minha vida, o PIB terminou mais baixo que começou. E nós estamos em 2023, no momento que gravamos esse episódio, e nós estamos com a renda per capita abaixo de 2014.
antes daquelas patifadas lá da Dilma. Ou seja, a nossa renda per capita está abaixo de 10 anos atrás. Então, como é que eu vou tirar as pessoas da pobreza se a gente faz um monte de besteira na condição econômica do país? O agro não faz mágica, a gente não consegue resolver todos os problemas.